Descrição técnica do código de problema OBDII, sensor de posição do acelerador, interruptor C intermitente. O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a todos os veículos mais recentes de 1996, Dodge, Chrysler, Hyundai, Jeep, Mazda, etc. Embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo. Em minha própria experiência pessoal, descobri que um código P0229 armazenado significa que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou um mau funcionamento intermitente no circuito do sensor de posição do acelerador C, TPS. O TPS é tipicamente um sensor do tipo potenciômetro que completa um circuito de referência de 5 volts. O TPS é acionado mecanicamente usando uma extensão do eixo da placa do acelerador ou uma guia especialmente projetada no sensor. À medida que o acelerador é aberto e fechado, os contatos no sensor são arrastados pela placa de circuito, variando a resistência do sensor. À medida que a resistência do sensor é alterada, a tensão do circuito TPS varia. O PCM reconhece essas flutuações como graus variados de atuação da placa do acelerador. O PCM usa sinais de tensão de entrada do TPS para calcular a distribuição de combustível e o tempo de ignição. Ele também usa dados de entrada do TPS para monitorar o fluxo de ar de admissão, o conteúdo de oxigênio dos gases de escape, a função de recirculação dos gases de escape, EGR, e a porcentagem de carga do motor. Se o PCM detectar um certo número de sinais intermitentes ou irregulares do TPS, durante um período de tempo definido e em um conjunto de circunstâncias programadas, um código P0229 será armazenado e uma lâmpada indicadora de mau funcionamento, MIL, poderá ser acesa. Gravidade e sintomas. O TPS desempenha um papel importante na dirigibilidade do motor, portanto, um código armazenado P0229 deve ser tratado com algum grau de urgência. Os sintomas de um código P0229 podem incluir hesitação por aceleração, fumaça negra causada pelos escapamentos do motor, especialmente na partida atrasada do motor, particularmente na partida a frio, menor eficiência de combustível. Os códigos relacionados às emissões armazenadas podem acompanhar um P0229 causas. As possíveis causas desse código de motor incluem TPS defeituoso ou mal ajustado, fiação ou conectores do TPS C aberto ou em curto-circuito de ligação ou danificado do acelerador, PCM ruim ou erro de programação do PCM. Procedimentos de diagnóstico e reparo. Um bom ponto de partida é sempre verificar os boletins de serviço técnico, TSB, para seu veículo em particular. Seu problema pode ser um problema conhecido, com uma correção conhecida lançada pelo fabricante, e pode economizar tempo e dinheiro durante o diagnóstico. Normalmente, uso um scanner de diagnóstico, um volt, ohmímetro digital, TVOM, e uma fonte de informações precisa do veículo, ALL-Data DY, para diagnosticar um código P0229. Um diagnóstico bem-sucedido geralmente começa com uma inspeção visual de toda a fiação e conectores relacionados ao sistema. Também gosto de testar a placa do acelerador quanto a sinais de coque ou danos no carbono. Repare ou substitua a fiação ou os componentes defeituosos, conforme necessário, e verifique novamente o corpo da borboleta e o TPS. Conecte o scanner ao conector de diagnóstico. Recupere todos os códigos de problemas armazenados e anote-os para referência futura. Também mantenho todos os dados relacionados ao quadro de congelamento. Minhas anotações são úteis se o código armazenado for intermitente. Em seguida, eu limpava os códigos e testava o veículo. Continue com o diagnóstico se o código for redefinido. Se não for redefinida, pode ser necessário piorar a condição antes que um diagnóstico correto possa ser feito. Opere o veículo normalmente até que o PCM entre no modo de prontidão ou o código seja redefinido. Prossiga verificando os boletins de serviço técnico, TSB, que se aplicam ao mau funcionamento específico e veículo em questão, consultando a fonte de informações do veículo. Se aplicável, use as informações contidas no TSB apropriado para ajudar no seu diagnóstico. Os TSBs podem ser especialmente úteis ao diagnosticar uma condição intermitente. O fluxo de dados do scanner pode fornecer informações úteis sobre falhas e inconsistências no sensor de posição do acelerador. Se você
restringir o fluxo de dados do scanner para exibir apenas dados pertinentes, obterá uma resposta de dados mais precisa. Se nenhuma falha for detectada, use o DVOM para testar o TPS. O uso do DVOM fornece acesso a dados ativos. Se os fios de teste apropriados estiverem conectados aos circuitos de terra e de sinal, assista à tela do DVOM enquanto opera o acelerador manualmente. Procure falhas na voltagem, pois o acelerador é acionado lentamente da posição fechada para o acelerador totalmente aberto. A tensão normalmente varia de 0,5 V no acelerador fechado a 4,5 V no acelerador aberto. Se forem detectadas falhas ou outras inconsistências, suspeite que o sensor que está sendo testado está com defeito ou ajustado incorretamente. Notas adicionais de diagnóstico: se o TPS tiver sido substituído e um P0229 continuar armazenado, consulte a fonte de informações do veículo para obter as especificações de ajuste do TPS. Use o DVOM com os cabos de teste conectados ao terra e aos circuitos de sinal para ajustar o TPS com precisão.